Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Catete, penúltima parte do Vento pela Fechadura. Vamos lá então, a gente leu a parte O Vento pela Fechadura da história, que é a segunda história dentro da história que o Roland está contando pro Catete. E essa história então é de um menino chamado Tim, que perdeu o pai pra uma dragonesa, como eles chamam. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes, mas enfim. Eles moram numa vila pequena, perto de uma floresta que se chama a Floresta Infinita, e nessa floresta existem muitos seres, muitas coisas muito estranhas, sombrias e tal. E o pai dele é um lenhador, digamos, um tipo de lenhador e tal, e ele morreu num dia de trabalho. O parceiro dele, que contou pra todo mundo e tal, que ele foi morto pela dragonesa, blá blá blá, toda uma balela lá. Então, esse parceiro do Ross, que era o pai do Tim, ele pede pra casar com a Nell, que é a mãe dele, e porque eles não vão ter como pagar as taxas do ano quando o cobrador vier pra cobrar essas taxas, e se eles não puderem pagar, a Nell e o Tim vão ser expulsos da casa, enfim. Todo mundo faz uma caveira desse cobrador, que diz que ele é a pior pessoa do mundo, porque ele cobra muito dinheiro das pessoas e é uma comunidade muito pobre e tal. Só que quando o cobrador chega pra cobrar então a taxa da Nell e do Grande Kells, eu acho que é o nome do padrasto do Tim agora, o cobrador puxa o Tim pro lado e parece que vai ser uma coisa muito tensa, que a gente não sabe o que ele vai fazer com o Tim, mas ele dá uma chave pra ele e ele fala umas coisas que, na minha cabeça, nesse momento, não fez sentido, que as pessoas falavam tão mal desse cobrador. Porque aqui, nessa cena, pelo menos, parece que ele quer ajudar o Tim. Por quê? Porque esse padrasto dele, ele bebe muito, ele bate na mãe. Então, tem aí umas coisas, sabe? O grande vilão dessa história, na verdade, é o padrasto e não o cobrador, como todo mundo acredita. E essa chave que o cobrador deu pro Tim, ela abre o baú desse padrasto, que é uma coisa que ninguém sabe o que tem dentro. E eu tinha aí, lendo essa parte, eu tinha uma suspeita de que tinha alguma coisa a ver com a morte do pai do Tim, e depois a gente descobre que mas já chego lá. E aí, uma grande descoberta que eu fiz, na verdade, foi quando a mãe do Tim conta pra ele umas histórias sobre esse cobrador, e aí a gente entende que o cobrador é a figura do Homem de Preto, que ele não envelhece nunca e tal, que ele é um mago, enfim, ele faz umas magias lá. E então eu fiquei bem, uou, como assim, sabe? Não que, na verdade, seja muita surpresa, né, mas toda vez que isso acontece eu fico meio, uou. Então o Tim, uma noite, usa essa chave que o cobrador deu pra ele pra abrir o baú do padrasto, e ele descobre lá dentro uma moeda da sorte que o pai dele carregava sempre carregou a vida inteira. Só que pela história que o padrasto contou de como o pai morreu pelo fogo da dragonesa, o fogo desse bicho, ele não deixa nada sobreviver. Tipo, o osso vira pó, assim, nada sobrevive. Mas como que a moeda, então, que o pai sempre usava no pescoço, pendurada, a moeda tá lá, sabe? Então a gente percebe que, na verdade, o padrasto matou o pai do Tim pra, então, conseguir casar com a mulher e ficar com a terra dele, ou sei lá, alguma coisa assim. Então eu fiquei muito comovida com toda a movimentação que a cidade, que essa aldeia toda fez quando, na verdade, o Tim descobriu isso com a ajuda do cobrador. E o Tim descobriu onde que estava o corpo do pai, estava num rio, não sei o que e tal. Então toda a cidade se movimentou pra irem atrás do padrasto, que estava bêbado, caído em algum lugar, e recuperar o corpo do pai, fazer um funeral decente, não sei o que e tal, e ajudar o Tim e a mãe, né, a se protegerem também, porque quando o padrasto descobrisse, ia dar ruim, né, e tanto que ele bateu muito na mãe do Tim quando ele descobriu que a moeda não estava mais lá no baú, porque o Tim pegou e deixou a mãe cega e tudo mais, então assim, foi um auê todo. Só que na minha vaga lembrança desse livro, eu achava que essa dragonesa teria um papel muito maior na história. E na verdade é só meio que uma menção, sabe? É um dragão meio aleatório nessa história, assim.
porque não era. Eu achei que, na minha lembrança, eu achei que o Tim ia pra Floresta Infinita pra matar essa dragonesa porque ela teria matado o pai dele. Então, foi uma história completamente nova pra mim, como se fosse, porque vocês sabem que a minha memória é uma porcaria, né? E achei, na verdade, com tudo isso, redescobrindo essa história toda, eu achei que a dragonesa nem existia, na verdade. E eu fiquei bem impressionada quando o Tim, no meio da noite, pulou em cima dela, porque achou que era uma pedra, sei lá, um negócio. E mais impressionada ainda, na verdade esquisito, eu achei que o Tim só tipo, oi, não me mata. E ela voltou a dormir. E eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Tudo bem, ele não morreria por isso, porque daí a história ia acabar aí, né? Só que foi uma coisa meio... as coisas não estão batendo, sabe? Então, o Tim encontra aquelas pessoas lá da floresta, que são meio homens, meio árvores, sei lá, um povo meio esquisito, e eles entregam um dispositivo pra ele que é daquela North Central Positronics lá, que vai ter um papel bem grande agora no livro 5. Mas ele encontra, e daí eu descubro que é um Waze do mundo médio, né? Porque ela fala, ela conversa com o Tim, ela dá direções, ela diz que esse caminho é perigoso, que não sei o que, não sei o que. Achei maravilhoso. E pelo menos esse é uma companhia pra ele, né? No meio dessa floresta infinita que é super perigosa. Então, ele encontra o Tim chega no objetivo dele de ter ido pra essa floresta, que é encontrar o Merlin, que é o mago dos magos, que o cobrador tinha dito pra ele que ele ficava nessa casa, em tal lugar, não sei o que, e ele poderia ajudar a mãe do Tim a voltar a ver e, né, reestruturar a vida deles. Só que o Tim teria que passar pela floresta. Tinha um menino de 11 anos passar por todos esses perigos para chegar até o Merlin e pedir ajuda para ele. E quando ele chega nessa casa, tem o quê? Um tigre. E ninguém na tal da casa. E aí, mais estranho ainda, foi que o Tim, achei que ele virou basicamente o Dr. Dolittle, né, do mundo médio. Por quê? Porque ele também falou pro tigre, oi, não me mate. E o tigre não matou ele. E eu fiquei tipo, gente, tudo bem, tudo depois fez sentido, porque daí a gente descobre que o tigre, na verdade, é o Merlin, que tinha sido preso nesse feitiço e tava há muitos anos na forma do tigre, né? E achei muito legal isso. Eu amei a interação com o Tim e o Merlin depois que ele se transforma de novo no mago. Achei muito genial o guardanapo, aquele que vira um lençol e tudo mais, porque eles passaram por uma borrasca, e aquele lençol, gente, foi genial, tipo, a borrasca tá rolando, assolando tudo, mas embaixo daquele lençol tá tudo certo, tá quentinho, ninguém morre, ninguém voa, achei ótimo. Então, o mago ajuda, né, o Tim com aquele frasco que vai recuperar a visão da mãe. E a história do machadinho, que ele tava falando, entrega primeiro o machado do seu pai pra sua mãe, né, pinga essas gotas nos olhos dela e entrega o machado pra sua mãe. E ele não dá muita explicação, mas nessa ponta já dava pra entender que era pra ela se defender do padrasto. Então ele volta num tapete voador lá pra casa, faz isso tudo e essa cena já dava pra imaginar, né, que ele vai e encontra a mãe recupera a visão. E o padrasto aparece, então a mãe mata o padrasto. Mas uma coisa que eu fiquei bem chateada foi com a morte da viúva Smack, que o padrasto matou ela, né, quando entrou na casa. Eu fiquei bem chateada com a morte dela, mas enfim, ela serviu o seu propósito, ela foi uma personagem bem importante emocionalmente para essa história, eu achei. Então eu gostei bastante. Então foi isso, essa história me enganou legal, porque eu achei que o dragão era a parte principal e no fim não era. Descobrimos o Waze e o Dr. Dolittle do mundo médio. E agora a gente vai ter o final da história do Troca-Pele e também o final desse livro com o Catete voltando a seguir o seu caminho depois da borrasca, pra gente entrar no livro 5, que está servindo de altura pro meu tripé, então eu não posso mostrar aqui. Mas no próximo vídeo eu falo de toda a divisão do livro e tudo mais, eu já fiz, mas eu falo isso tudo no próximo vídeo. É isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo então. Um beijão!